Ricardo Eletro, Casas Bahia, Havan, Magazine Luiza e muitas outras lojas de varejo conquistaram o amor do público brasileiro. E com isso, bilhões de reais em um segmento que parecia que nunca pararia de crescer. Mas nos últimos 10 anos, as lojas de varejo foram do auge ao medo de ter que enfrentar o esquecimento e a falência iminente. Algumas delas realmente foram esquecidas, outras enfrentaram seu melhor e pior momento em um intervalo curto de alguns anos, e outras estão patinando para encontrar seu lugar ao sol em um mundo cada vez mais digital. Mas o que levou um segmento do comércio tão popular a enfrentar tantas crises, falências e perda de confiança dos consumidores? E a grande questão é: as varejistas podem voltar a ser o que eram? Vem comigo que você vai descobrir! Lojas que têm de tudo um pouco por um preço em conta. Essas são as varejistas, empresas que o brasileiro aprendeu a amar e a gastar seu suado dinheiro ao longo de muitos anos, seja comprando roupas, brinquedos, eletrodomésticos ou smartphones. No final do século XX e início do século atual, as varejistas cresceram de forma exponencial, valendo dezenas de bilhões de reais e com uma prosperidade que parecia não ter fim. Mas atualmente as varejistas não estão mais com essa bola toda. E mesmo as principais estão perdendo bilhões de reais nos últimos anos. A recusa em continuar se reinventando, escândalos de corrupção, estratégias administrativas e comerciais questionáveis e a digitalização crescente do comércio são os principais motivos para a forte oscilação que atinge esse segmento empresarial. O crescimento das lojas de varejo no Brasil aconteceu com o passar das décadas, principalmente da segunda metade do século XX em diante, com o surgimento de Casas Bahia e Magazine Luiza, que foram fundadas em 1952 e 1957, respectivamente. A Lojas Americanas é ainda mais velha do que as outras duas empresas citadas. Ela foi fundada em 1929 por 4 americanos e um austríaco, 3 grandes varejistas que ainda são muito relevantes no mercado nacional e fincaram suas marcas no imaginário popular. Mas uma outra grande varejista, muito mais jovem e que foi a sensação do final dos anos 2000 e início dos anos 2010, é a primeira que nós vamos falar a fundo aqui, porque a trajetória dela exemplifica bem alguns dos erros responsáveis pela crise que o varejo enfrenta. Eu estou falando da Ricardo Eletro, que foi fundada em 1989 por Ricardo Nunes, na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais. Demorou para engatar e ganhar uma projeção maior, mas isso aconteceu em 1999, quando a empresa abriu sua primeira loja em Belo Horizonte. Em 2002, a Ricardo Eletro começou sua expansão nacional e abriu sua primeira loja fora de Minas Gerais, no Espírito Santo. No final dos anos 2000, a empresa já era um sucesso absoluto por todo o país, com faturamentos bilionários. A empresa estava de vento em popa, sendo a segunda maior varejista do país, abaixo somente do grupo Pão de Açúcar, que controla Casas Bahia, Ponto Frio e Extra, e deixando empresas como Magazine Luiza comendo poeira. Em 2014, a companhia varejista de Ricardo Nunes registrou receitas de mais de 9 bilhões de reais. O céu parecia ser o limite, mas daquele ano em diante, tudo desmoronou para a Ricardo Eletro. Os problemas para a empresa começaram junto da severa crise de 2014 a 2016, quando o país enfrentou 3 longos anos de uma queda acumulada de quase 7% do PIB e inflação acima dos 10%. Mas a crise econômica nacional era só um dos obstáculos que a Ricardo Eletro precisava superar se quisesse se manter relevante em um mercado que já dava sinais de uma renovação necessária e iminente. A imagem da varejista foi fortemente abalada quando seu fundador e presidente, Ricardo Nunes, foi acusado de sonegação de impostos, o que manchou a credibilidade da Ricardo Eletro. Em 2018, a empresa ganhou uma recuperação extrajudicial, com empréstimos bilionários garantidos com bancos e fornecedores. Esse montante seria utilizado para recuperar a saúde financeira da varejista, que naquela altura já estava combalida. Em 2019, o fundador Ricardo Nunes deixou a própria empresa e a Ricardo Eletro ganhou uma nova direção, disposta a redefinir o caminho da empresa para salvá-la de uma falência iminente. Em 2020, 2 grandes acontecimentos minaram a recuperação que já era difícil da companhia. O primeiro foi a prisão de Ricardo Nunes, por conta das já mencionadas acusações de sonegação de impostos quando ainda estava na companhia. Na época, a investigação apontou que sonegação era política empresarial na empresa, porém, ele ficou só um dia na cadeia. E o segundo foi a crise sanitária global, que desativou a economia e fechou lojas físicas, que era o grande chamariz da Ricardo Eletro.
Dessa forma, as receitas da empresa, que só estavam faturando 100 milhões mensais em 2019, passou a faturar algo próximo de zero. A nova diretoria tentou renegociar as dívidas da companhia, que chegavam a 4 bilhões de reais, além de mais de 1 bilhão de reais em impostos. Mas a empresa acabou entrando com um pedido de recuperação judicial ainda em 2020. Em uma cartada final para tentar se salvar, a companhia, que um dia teve 28 mil funcionários, se reestruturou e passou a contar com apenas 40 pessoas cuidando de toda a operação. Tudo de forma virtual. A empresa tem planos de voltar a operar com lojas físicas já em 2023. Ou melhor, tinha planos, porque no último dia 9 de junho, a Justiça de São Paulo decretou a falência da Ricardo Eletro. O juiz do processo concluiu que a empresa não tem mais viabilidade econômica. Eu disse que alguns erros definiram o fim da Ricardo Eletro. E o maior de todos pode não ter sido os problemas com a justiça que Ricardo Nunes teve, nem a crise econômica brasileira de 2014 a 2016 e a crise de 2020. O problema pode ter sido um bem simples: medo da mudança. A Ricardo Eletro cresceu exponencialmente justamente no período em que a internet começou a ganhar ainda mais escala e os sites de comércio digital começaram a prosperar. E apesar de a Ricardo Eletro ter adentrado nesse mercado digital, ela não fez isso com a velocidade e a qualidade necessária, ficando refém de lojas físicas com aluguéis caríssimos e impostos que sofrem forte variação dependendo do estado onde a empresa está atuando. Outro fator decisivo para a derrocada da companhia foi possuir uma direção centralizada que estava, ironicamente, sem direção. Casas Bahia e Lojas Americanas, que são bem mais antigas que a Ricardo Eletro, não tiveram esse crescimento exponencial assombroso no início do século, já que suas marcas já estavam bem consolidadas. Porém, as duas empresas patinaram para não seguirem o mesmo caminho da Ricardo Eletro e tomaram decisões que hoje se mostraram equivocadas na transição para o comércio virtual. Tanto Casas Bahia quanto Lojas Americanas acreditaram que o futuro varejista estava na internet, mas a visão delas sobre como essa transição ocorreria foi o grande problema. Para elas, o negócio físico e o negócio digital deviam ser operados de formas separadas, como se fossem duas empresas diferentes. O braço digital da Americanas, inclusive, se chamava na verdade Americanas.com, para evidenciar a separação dos dois modelos de negócios. Mas tanto Casas Bahia quanto Americanas perceberam que essa separação era um erro, e perceberam isso não só por causa dos próprios resultados desanimadores, mas por causa do sucesso de uma grande concorrente, possivelmente maior concorrente. A Magazine Luiza, a atual maior varejista do país, trilhou o caminho ao topo, indo na contramão de suas concorrentes anos atrás. A empresa decidiu que a marca deveria ser totalmente unificada, não importa onde ela estivesse, seja na internet, seja nas lojas físicas. A Magalu Online física e o seu centro de distribuição eram uma coisa só, indissolúvel. E essa foi a receita para o sucesso da companhia, que cresceu mais de 4.000% na última década e superou com folga Casas Bahia e Americanas. A estratégia da companhia rendeu enormes frutos, já que a marca Magazine Luiza é muito forte no imaginário do brasileiro, graças à presença marcante da companhia, tanto das lojas físicas quanto online, que conta com ainda mais um atributo que é a assistente virtual da companhia, um robô virtual com aspectos humanos que ajudou o público virtual a se conectar mais facilmente com a varejista. Casas Bahia e Americanas seguiram o modelo de sucesso de sua concorrente e ambas já adotaram o mesmo modelo unificado da Magalu. A Casas Bahia, que sempre focou mais na classe C e D, iniciou esse processo há alguns anos e já colhe os frutos de uma marca mais unificada e um marketplace sólido. A Americanas não foi tão rápida para seguir esse caminho e apenas ano passado adotou a unificação. Não tem mais isso de Americanas e Americanas.com. As duas são uma só. Magalu, Casas Bahia e Americanas têm seus marketplaces, o que as ajudam, pois cobram taxas de intermediação dos pequenos e médios comerciantes que anunciam e vendem em suas plataformas, além de, por hospedar tantos anúncios, terem acesso ao que realmente o público quer, o que facilita no mapeamento para essas empresas sobre qual o próximo passo a ser tomado. O marketplace, que é nada mais do que um shopping virtual, cresceu mais de 52% em 2020, durante uma ferrenha crise econômica, que curiosamente só fortaleceu o comércio digital e acelerou mudanças em lojas físicas. O marketplace mais famoso do mundo, sem dúvida nenhuma, é a Amazon, que revolucionou a forma como o cliente compra um produto ou serviço, conectando ele a vários fornecedores e prestadores de serviços.
Porém, com o tempo, a Amazon passou a criar suas próprias marcas e produtos, e já que ela contava com uma extensa base de dados sobre o que seus usuários gostavam, era e ainda é mais fácil para criar e direcionar produtos para determinados tipos de consumidores. E você pode ter certeza que Magalu, Casas Bahia e lojas americanas fazem o mesmo. Mas diante de toda essa conversa, você deve estar sentindo falta de um grande varejista nacional, a Havan. Bom, a Havan vai bem, obrigado. Mas até que ponto? Até o ponto onde as operações físicas terminam e começam as digitais. A Havan teve lucro líquido de 1,3 bilhão no ano passado, um número excepcional que se torna ainda melhor quando vemos que a participação da varejista no mercado online é praticamente nula, longe da forte participação de mercado que Magalu e Casas Bahia têm no segmento. Em 2020, quando a Havan se lançaria na Bolsa de Valores, o que ainda não ocorreu, muitos analistas levantaram dúvidas sobre o valor de 100 bilhões de reais que a companhia acreditava ser seu valor de mercado justo. E a maior parte dessas dúvidas aconteceram porque a companhia tinha uma participação digital irrelevante naquele momento e que não melhorou significativamente de lá para cá. Em 2020, 80% das vendas da Magalu foram feitas pela internet. No caso da Casas Bahia e do Ponto Frio, 70% do que os clientes consumiram foi digitalmente. E naquele mesmo ano, o número de vendas virtuais da Havan correspondeu a 0,5% do total de vendas da empresa, o que deu aproximadamente 77 milhões de reais em vendas, um número irrisório. Porém, a empresa de Luciano Hang afirma estar investindo fortemente para recuperar o tempo e o terreno perdido nesse segmento. Isso é o melhor que a Havan pode fazer para não cometer o mesmo erro que a Ricardo Eletro cometeu e hoje caminhou para a falência. A Havan, sem dúvida, é um sucesso estrondoso no varejo físico, mas precisa mostrar essa mesma força quando o assunto é o varejo digital, que vai crescer de forma avassaladora nos próximos anos, mesmo enfrentando um cenário de crise global. A chave para o sucesso dessas empresas é saber se reinventar e se antecipar às mudanças, porque o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. O que garante o sucesso de amanhã é muito mais uma questão de escolhas de caminho. E algumas empresas escolheram um mau caminho e agora estão comendo poeira. E foi escolhendo um de muito trabalho e dedicação que eu consegui criar um negócio sólido e lucrativo aqui na internet. Eu não tô aqui para me gabar nem nada disso. Eu tô aqui para dizer que qualquer um também consegue fazer o mesmo. Isso sem abrir mão de coisas da rotina, como emprego ou faculdade. Basta se dedicar apenas algumas horas do dia. Enfim, caso você queira saber mais, fiz uma aula gratuita onde explico melhor como funciona tudo isso. É só clicar no primeiro link do comentário fixado que você já estará nela. Como sabemos, grandes empresas estão sempre surgindo, gerando bilhões de reais. Uma empresa que caiu nas graças do brasileiro recentemente foi o Nubank. Mas você sabia que o banco digital está enfrentando grandes problemas e já perdeu mais da metade de seu valor? Não sabia? Então clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela que eu te conto tudo da crise no Nubank. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!